Boa noite, meus amigos. Aí. Quem esteve lá em Cocalzinho? Opa, gente boa, olha aí. Isso aí. No próximo que tiver, os irmãos vão. Hein? Quem que é novo aqui hoje, que está aqui pela primeira vez? Você? Qual que é o seu nome? Bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde nessa caminhada, viu? Com certeza você foi escolhido lá no meio da rua para vir para cá, viu? Eu estava ontem olhando umas fotos antigas minhas assim, aí eu encontrei várias que eu estava pregando na praia, lá em Copacabana, para moradores de rua. Ali tem a Praça dos Paraíbas, ali em Copacabana, e toda terça-feira eu pregava no posto 3, lá de Copacabana. Terça-feira também, olha só. Aí que eu não me lembrava disso. Fui me lembrar olhando as fotos assim, falei, rapaz, era na terça também. Deus tem algum propósito aí nesse assunto, né, pô? Estava me preparando lá no meio da rua lá. Muito bem, meus amigos. Então, estamos aí. Hoje a palavra que eu trouxe para vocês é deixe o passado para trás. Olha, cada um de vocês é esse foguete aí que está voando aí, ó. Voando ao infinito e além, né, pô? E hoje, no dia 28 de maio, ó, de 2024, nós vamos fazer um propósito. O propósito é, hoje começo a caminhar com o Deus do presente. Esse é o nosso propósito para o dia de hoje. Hoje, nós vamos começar a caminhar com o Deus do presente. E por que Deus é o Deus do presente? Um dia eu estava aqui pregando, aí não sei quem, um dos irmãos aí levantou, qual é o tempo da Bíblia, pastor? É o passado, é o futuro? Eu falei, não, o tempo da Bíblia é o presente. Sabia disso? A Bíblia que nós temos aqui. Todo mundo, a Bíblia é a história dos israelitas, dos judeus no deserto, é a história de Jesus, quando ele veio aqui na terra. Fala sempre no passado, ou então no futuro, fala de Apocalipse. Né? O Apocalipse é o que vai acontecer na humanidade. Então, ou fala do passado, ou fala do futuro. Só que o nosso Deus é um Deus do presente. Você quer encontrar Deus? Você encontra Ele hoje, aqui, entre nós. Hoje Deus está aqui. A palavra diz isso. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde é que Ele vai estar? É isso aí, Ele está no meio. E Ele não falou quando. Daqui a 10 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a meia hora. Deus não falou isso. Falou, quando se encontrarem, eu estou lá com vocês também. Então, olha quantos nós temos aqui hoje. Quem crê que Deus está aqui presente hoje? Eu creio. Eu creio que Deus está aqui, neste lugar, junto conosco. E aí, olha só, lá em Êxodos 3, 13 e 14, é onde a primeira vez apareceu essa palavra do eu sou. Olha só, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, Moisés? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O eu sou vale para agora. Se Deus está aqui conosco e a gente perguntar para Ele, qual é o seu nome? Ele vai falar, eu sou. Então Deus é. Deus é o passado, Deus é o presente, Deus é o futuro, tudo aqui e agora, meus amigos. Nesse exato momento. Eu vou orar para Deus para um dia Ele me ouvir. Deus está te ouvindo agora. Um dia Ele não vai te ouvir, Ele está te ouvindo hoje. Se no passado eu tivesse ouvido Deus falar comigo, já esquece, já passou. Deus está aqui hoje com você. Quantas vezes a gente fica se martirizando dentro da nossa cabeça ali, se eu tivesse pensado melhor há 10 anos atrás, se eu não tivesse tomado tal decisão, hoje a minha vida estaria muito melhor. Bobagem, meus amigos. Joga esse pensamento no lixo. Isso daí não vale de nada. Vale de nada. Não pense que eu não fico pensando também em bobagem que eu fiz no passado. Claro que eu fico, isso é natural, isso é do ser humano. Ficar pensando ali,
Lá em Minas Gerais tem um ditado popular que diz o seguinte: plantei um pé de si e não colhi nada. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse feito alguma coisa. Ah, se naquele momento eu tivesse agido de outro jeito. Sabe o que vai dar isso? Colheita nenhuma. Daí não dá colheita de nada. Só vai botar minhoca na cabeça de vocês. Na minha também, na cabeça de qualquer um. Ficar atolado nesses pensamentos do que deveria ter feito e não fez. Ou do que fez e faria diferente. Quem é que faria diferente? Eu de hoje ou eu do passado? Eu de hoje. Aí é que nem a gente está assistindo ali um jogo de futebol, né? Nós não estamos com emoção lá do campo de futebol jogando bola, nós estamos do lado de fora. Aí é ótimo a gente dar palpite. Ah, por que ele não chuta para cá? Por que ele não faz para ali? Por que a gente dá palpite para tudo? Nós não estamos no jogo, nós estamos do lado de fora. Então, dar palpite na nossa vida do que a gente fez no passado é perda de tempo, meus irmãos. Joga isso fora. Deus tem um encontro com você, não foi há 10 anos atrás, não foi quando você desviou do caminho, não foi quando você cometeu uma bobagem na sua vida. Deus tem um encontro com você no dia de hoje, aqui agora, nesse momento. É aqui que Deus quer falar com você. É aqui que Deus quer mudar a sua vida. É no hoje, meus amigos. Aí vocês vão dormir daqui a pouco, aí amanhã você acorda. Ah, Deus falou comigo ontem. Não, Deus vai falar com você amanhã. Quando você abrir o olho, Deus já se apresentou a você. Aliás, já estava de pé há muito tempo. Se você não acordar antes do sol nascer, ele já estava lá. Ou mesmo antes do sol nascer, ele não criou as estrelas? Deus já está nas estrelas, meus amigos. Deus está aqui fora, nesse exato momento. Deus está aqui nesse lugar. Deus está em toda a criação. Então amanhã, quando você acordar, lembre-se que Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã, é o mesmo de sempre. E Ele quer falar com você, hoje, amanhã, aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver andando. Deus quer falar com você, Deus quer caminhar ao seu lado, Deus quer te restaurar, Deus te tirou com a mão forte lá do meio da rua, está te tirando das drogas, está te tirando dos vícios, está te tirando da amargura, está limpando o seu coração, está te restaurando, a mim também. É isso que Deus está fazendo, meus irmãos, desde quando Ele criou tudo isso que nós estamos vivendo, desde o ar que a gente respira, até a noite de sono que a gente tem, até o dia de amanhã, quando amanhecer. Ou no meio da noite, quando a gente acordar e ficar parado ali olhando para as estrelas e orando na presença dEle. Em todo tempo e lugar. Olha só o que Deus nos promete. Coisas novas. Por isso que Deus não é o Deus do passado, não é o Deus do futuro. Ele está te prometendo hoje coisas novas, no dia de hoje. Pensamento novo, sentimento novo, renovado. Ideias que antes você não tinha, você vai começar a ter. Sonhos que você não tinha, você vai começar a ter. Amor que você não tinha dentro do seu coração, você vai começar a ter. Misericórdia para com você, para os seus erros, os erros dos seus irmãos, você vai começar a ter hoje. É um renovo que Deus traz para a nossa vida. Olha só o que diz em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Uau! Olha o que Deus está falando para nós, meu irmão. Para de lembrar de coisa passada. Chega, dá um basta. Dá um basta. Nem considereis as antigas. Chega, para de olhar a fotografia velha. Se aquela fotografia velha que você está olhando não te trouxer uma boa lembrança, joga fora. Ore por ela. Que Deus traga restauração para aquele erro que você cometeu lá atrás. Hoje, no dia de hoje. Ele vai te dar estratégias, Ele vai te orientar, Ele vai te dizer por onde seguir, o que falar, o que não falar. É hoje, meus irmãos, dia 28 de maio de 2024, é hoje que Deus está mudando a nossa vida, meus irmãos. Nesse exato momento. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz.
Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. No rios e ermo. Olha onde é que Deus vai agir. Aonde você achou que não tinha esperança, aonde você achou que era um deserto, aonde você achou que não tinha nem rio mais, a terra estava seca, estava no ermo. O que é o ermo? É um ambiente isolado, um ambiente perdido, está no ermo, está perdido. Olha onde é que Deus vai trazer luz. Ele está fazendo novo todas as coisas, no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa vida, na nossa boca, na nossa ação, em tudo que nós fazemos. Pega essa palavra para vocês, meus irmãos. Essa palavra que Deus disse a Isaías, mais de 1000 anos antes de Cristo, Ele está falando hoje para você, nesse exato momento, e ele é tão nova quanto foi liberada naquela época. Tão nova. Billy Graham, né, aquele grande pastor, ele falava, né, a Bíblia, ela é mais atual que o jornal do dia de amanhã. As notícias que vão ser publicadas no dia de amanhã nos jornais, a Bíblia já falou delas. Tudo que for publicado amanhã, tudo que você vê amanhã na televisão, já foi publicado na Bíblia. Já está lá, está escrito. E Deus publica o erro, mas Ele dá a orientação da saída, Ele dá o escape. Ele fala por onde você vai caminhar para você se livrar daquele problema. Ele te dá a orientação. Deus aponta o erro, mas Ele lança a misericórdia dEle, a graça dEle, para tirar a gente daquele erro, jogar luz na nossa consciência, no nosso coração e nos reposicionar na vida. E para isso Ele está falando, para de olhar para trás, para de olhar para as coisas antigas. É isso que Ele está falando para você. Teve uma vez, eu passei por uma situação, eu estava muito nervoso, muito tenso, assim, eu começava a dar aquele bruxismo à noite, né? Ficava roendo o dente à noite. E isso, meus dentes foram enfraquecendo. E eu comecei a quebrar os dentes, assim. Tipo assim, do nada, estava almoçando, não comia nenhuma coisa pesada, carne, nada, um pedaço de arroz, um pouco de arroz assim, meu dente trincava atrás e quebrava. E com isso eu fui perdendo os dentes todos, começando do lado de trás, assim. E aí? Aí eu olhava para aquilo, meu Deus, vou ficar desdentado. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Porque hoje, dentista, você vai, é uma fortuna, caro pra caramba. Vocês, né? Qualquer tratamento aí, um fio desencapado. É um fio desencapado. E eu orava para Deus e falava, Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer com esse propósito? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele foi me dando orientação, para não levar tão a sério as coisas que eu estava levando, para não ficar tão tenso nas coisas que eu estava achando, para não ficar tão preocupado com as coisas, porque Ele estava falando, ei, quem é o teu Deus? Eu vou cuidar de você. E aí eu fui colocando a minha cabeça em ordem. E os meus dentes começaram a parar de quebrar. E aí eu consegui depois, passado um tempo, um ano e meio assim depois, consegui um tratamento de graça. Uma dentista se ofereceu para mim. Falou, Gil, passa lá no consultório para a gente olhar seus dentes e tal. Fui lá no consultório dela, no Rio de Janeiro, olhei. Ela olhou, falou, vamos tratar isso aí tudo. Falei, pô, mas como é que vai ser? Eu estou apertado agora nessa época. Não, fica tranquilo. Cuidou dos meus dentes todos. De graça. Pela graça sois salvos, não é assim? E você acha que Deus não vai mover céu e terra para poder restaurar você, meu irmão? Para te dar de graça um dente novo? Para te dar de graça uma restauração da sua casa? Aí algumas pessoas confundem, isso daí é a teologia da prosperidade, que a gente fica orando para Deus para negociar com Ele a bênção. Que nada, meus irmãos. É ruim quando você troca com Deus alguma coisa. Deus, eu vou fazer isso, então o Senhor me dá aquilo. Aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você acha que você vai servir a Deus porque Ele vai te abençoar, você já perdeu o campeonato. Você vai fazer as coisas certas porque elas são certas.
Não é porque você vai trocar com Deus ali uma bênção, não. Ore para Deus. Deus vai te orientar, meu amigo. Me orientou lá no Rio. Me acalmou o coração. Deixou meu coração mais sereno. Me deu mais tranquilidade. E eu não estava procurando assim, não. Eu falei, Deus vai prover. Olha, eu descansei no Senhor. Quando você descansa em Deus, Deus te provê, meu irmão. Ele vai cuidar de você. A palavra diz isso. Deus vai cuidar de você, porque Ele tem amor por você, Ele tem amor por mim, Ele tem amor por todos nós. Ele nos criou. A palavra fala isso várias vezes. Cristo, no Sermão da Montanha, olhai os lírios do campo. Você acha que Deus não cuida deles e não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele? É porque nós temos aquela coisa, primeiro, que é meio revoltadinho, né? Já começa assim. O ser humano já é revoltadinho por natureza. Né? Carente, acha que, não mereço. Ou então, eu não faço nada certo. Aí fica naquele nhen ali de carência. Tira essa carência, joga fora, meu amigo. Isso daí não vai te botar em lugar nenhum. Para com esse mimimi de achar que você é um coitadinho. Joga isso fora. Isso daí não vai te dar nada. Isso daí não vai te aproximar mais de Deus. E de outro lado, não fique achando que Deus vai jogar um raio porque você é um pecador safado, mentiroso, que só pensa em bobagem o dia inteiro. E Deus vai mandar um raio na tua cabeça e você vai tropeçar e vai quebrar o pescoço. E vai ficar paralítico em cima de uma cama. Para com isso, meus irmãos. Para de achar isso. Deus não quer isso para você, não. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para ninguém. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem filho? Você quer que o teu filho se quebre todo para aprender alguma coisa? Claro que não. Se orienta. Não pula aí não que vai dar ruim. Aí ele vai, pula, dá ruim. Né? Dá uma esfolada e vem chorando para você. Lembra que o papai te explicou o que ia dar? Pois é. Mas você quer que teu filho se arrebente todo? Claro que não. Olha a parábola do filho pródigo. Saiu, gastou todo o dinheiro dele, estava dormindo com um porco lá, comendo lavagem com os porcos. Quando se arrependeu e voltou para casa, o pai de braços abertos recebeu ele. Você acha que Deus não vai estar de braços abertos para te receber? Você acha que Deus vai trocar sua roupa? Quando você chegou aqui, nem roupa você tinha, meu irmão. Olha a roupa que você está agora. Quando você chegou aqui, nem banho você tomava. Olha aí, todo mundo arrumadinho, cheiroso, bem arrumado. Você acha que não é Deus que está fazendo isso através da Missão Vida, não? Claro que é. Deus está te restaurando dia após dia, cuidando de você, cuidando da saúde, daqui a pouco vai cuidar dos seus dentes também. Vai te dar a roupa, vai te dar uma direção, vai te dar condição de você arrumar um emprego, de você estudar, de você se capacitar e melhorar na profissão. Deus quer isso para a humanidade, meus amigos. Você acha que Deus quer? Você acha que Deus tem prazer em matar o ímpio? A própria palavra diz isso. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso, meus irmãos. É isso aí. O prazer de Deus é restaurar os filhos dele, é dar aos filhos o melhor que ele tem. Olha a casa que ele nos deu, o planeta Terra. Olha o alimento que ele nos dá. Nós estamos passando aí por essa situação lá no Rio Grande do Sul, né? De enchente, famílias inteiras no meio da rua. A gente fica pensando, onde é que Deus está no meio disso daí? Vamos lá, será que Deus não avisou? Hein? Será que Deus não avisou, não? Eu sei, eu creio que Deus avisou, meus irmãos. Como que um prefeito de uma cidade não dá manutenção nas máquinas de escoamento de água da cidade? Ninguém estava vendo isso? Estava todo mundo fingindo que não via. Aí, vou fingir que não vi, eu vou votar no cara, vou botar ele no poder de novo. As máquinas estão lá tudo sucateadas, vai chover, vai arrebentar a represa, vai encher de água a cidade e não vai ter máquina para tirar água.
Será que ninguém pensou nisso antes, meus irmãos? Será que só eu que estou aqui vendo futebol pela televisão é que descobri isso? Vamos pensar um pouco mais, meus irmãos. Vamos pensar um pouco mais. Deus está revelando tudo aí agora. A irresponsabilidade de homens corruptos, a irresponsabilidade de homens de governo, de lideranças políticas, de liderança da comunidade. Por que esse tanto de empresários lá do Rio Grande do Sul não ficaram ligados nessas coisas aí e começaram a pressionar o governo para fazer o serviço deles, meus irmãos? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Houve irresponsabilidade de todo mundo nesse negócio, meus irmãos. Tem um monte de pobre, tem um monte de pessoas aí pagando caro, rico também. Eu vi uma casa de um rico, por exemplo, uma casa belíssima, filmando antes e filmando depois. Uma tragédia. Pegou, foi todo mundo, pobre e rico. E onde é que estava a responsabilidade dessas pessoas, meus amigos? De cobrar os políticos de fazer o serviço deles? De cobrar uma cidade melhor? Aí ficaram que nem ovelha indo para batedouro. Olha o que deu aí, olha o preço que deu. Tem responsabilidade nisso e ela tem que ser apurada. Nós estamos aqui colaborando, estamos aqui doando. Né? Eu participo de vários movimentos de igreja aí que nós estamos doando coisas. Um monte de coisa, desde comida, colchão. Vamos ajudar. Mas vamos ajudar essas pessoas a assumir a responsabilidade desse problema também e consertar. Para que ele não venha acontecer de novo. Isso é um chamado à responsabilidade nossa, meus amigos. Vocês acham que Deus não avisou? Claro que avisou. Vocês acham que Deus não está movendo o coração do Brasil inteiro para ajudar essas pessoas? Eu vi ontem um porta-aviões dos Estados Unidos trazendo comida para o Brasil para entregar lá no Rio Grande do Sul. Eles estão atravessando também dos Estados Unidos, vão lá na ponta da América do Sul e vão cruzar, vão para o Japão. No caminho pararam ali, no Rio Grande do Sul, com doação para dar lá para o Rio Grande do Sul. Olha o que Deus tem movido o coração das pessoas para ajudar. Vamos ajudar, temos que ajudar, mas temos que trazer a responsabilidade das pessoas também pelo problema que foi causado. Tem que trazer a responsabilidade dessas pessoas. Mas vamos seguir aqui. Coisas novas. Olha só o que está lá em 1 Coríntios 1, 26, 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha só onde é que nós aparecemos aqui na palavra. Ó. Cada um de nós está aqui nessa palavra agora. Olha quem que Deus escolhe. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e os desprezados e aqueles que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Você já sentiu desprezado na sua vida? Já sentiu, né? Aquele, né, que fala que não apareceu no filme ali, né? Olha o que Deus está falando. Deus está escolhendo cada um dos que estão desprezados. Deus está escolhendo cada um dos que são fracos. Cada um deste mundo para envergonhar os que são fortes. Para usar e mostrar que Deus faz coisas milagrosas com aqueles que foram desprezados. Cristo foi desprezado pela humanidade. Estava previsto isso. Fala, judeu é que matou Jesus. Não, quem matou Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi o pecado da humanidade que matou Jesus. Não foi judeu que matou Jesus, não. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Já estava previsto, desde o Antigo Testamento, que ele iria morrer, morte de cruz. A pedra que seria descartada foi essa que Deus usou como pedra de comieiro. Aquele que se fez fraco, se revestiu, né, se despiu da sua glória para encarnar nesse mundo,
sofrer, padecer, ser crucificado e ressuscitar. Meus amigos, Jesus estava lavando o pé de Judas que ia trair ele. Na Santa Ceia, antes da Santa Ceia, Jesus estava ajoelhado, lavando o pé daquele que ele já sabia que ia trair ele. Você viu Jesus acusar ele de alguma coisa em algum momento? Não. Pelo contrário, chamou ele de amigo. Chamou ele de amigo. Chamou ele de amigo, meus amigos, meus irmãos. Pedro ia negar ele 3 vezes. Vocês viram em algum momento Jesus puxar a orelha de Pedro? Ei, Pedro, você não serve para nada. Muito pelo contrário, Pedro vai lá e ainda corta a orelha do romano lá. E Jesus ainda tem que consertar a orelha do soldado romano lá. Vocês viram alguma vez Jesus falar para Pedro? Ou para os seus discípulos ali, que nenhum deles prestava, que não iam dar nada, que ele estava perdendo tempo aqui nesse mundo? Um bando de ignorantes, infiéis, andava com Cristo, não aprendia nada. Você viu Cristo falar isso alguma vez para os seus discípulos? E por que que nós, muitas das vezes, levantamos palavras de maldição contra aqueles que nós amamos? Contra os nossos filhos? Contra a nossa esposa? Contra o nosso patrão? Por que que a gente se acha melhor que Jesus Cristo para querer dar esculacho em alguém? Está lembrando às vezes que você deu esculacho em alguém? Pois é. Toda vez que a gente se lembra de um esculacho que a gente deu em alguém, naquele momento a bênção de Deus estava sobre nós e se afastou. Porque olha o que diz a palavra: para que ninguém se vanglorie da presença de Deus. A palavra tem um homem que se vangloriava, que se achava o bonzão, Sansão. Sansão se achava o cara. Era o escolhido, era o prometido, foi levantado por Deus para acabar ali com os filisteus. Era o bonzão do pedaço. O que deu com ele? Deu ruim. Ficou cego, sem cabelo, sem força. Foi para a prisão. Furaram os seus olhos. Furaram os olhos dele. Hein? Foi Deus que fez isso sobre ele? Ou foi ele mesmo, sobre si próprio, que fez o que ele fez? Ele mesmo. Somos nós mesmos, meus irmãos, que fazemos bobagem. Somos nós mesmos que cometemos deslizes. Somos nós mesmos, pela nossa falta de humildade, que pisamos na bola. Não é Deus não, somos nós. Você acha que Deus não está ali olhando para a gente que nem aquele jogo de futebol que a gente estava vendo, ele botando a mão na testa assim, falando, meu Deus, já vai ele fazer isso de novo. Você acha que Deus não está fazendo assim? Tem? Claro que está. Pô, mas já falei para ele 500 vezes para ele não entrar nesse buraco aí, lá vai ele entrar para o buraco, lá vou ter eu que arrumar alguém para lá tirar ele do buraco de novo. Você acha que Deus não pensa assim? Claro que pensa. E Deus vai pensar assim até o nosso último suspiro. Se a gente não se arrumar até o nosso último suspiro, Deus ainda vai arrumar alguém para ficar lá do lado da nossa cama para nos ajudar a cair na consciência. Ou uma enfermeira, ou um padre, ou um pastor, ou uma mulher abandonada, ou um filho abandonado. Deus vai arrumar um caminho ali de nos resgatar a nossa alma. No último suspiro, dos 45 do segundo tempo, Deus ainda vai criar um caminho para tentar resgatar a nossa alma. Não é bem melhor de fazer isso agora, no dia de hoje, nesse exato momento? Fazer hoje, não precisa largar para amanhã, não. Ah, na segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia. Que segunda, meu irmão? Começa agora. Ah, eu vou fazer um propósito com Deus. A partir do domingo. Que domingo, rapaz? Começa hoje. Para de ficar marcando hora com Deus. Deus não tem hora, não. Deus é qualquer momento. Começa agora. Deixa o passado para trás. Começa agora a buscar a presença de Deus.
Começa agora a saber que Deus gosta dos desprezados, que Deus gosta daqueles que foram rejeitados, que Deus gosta daqueles que se fazem fracos, que Deus pega aqueles que são chamados de ignorantes para tornar a sabedoria do outro desprezível. Mas não seja falso, não. Não dá uma de ignorante também só por falsidade. Não vamos fazer por aí. Faça com um coração sincero, um coração humilde, com um coração de que, Senhor, cansei de lutar as minhas lutas por mim mesmo. Eu agora quero lutar junto contigo. Me orienta, ó Pai. O que eu faço? Por onde caminho? O que eu falo? O que eu penso? E Ele vai te dizer. Olha só lá em Deuteronômio 18, 13 e 22. Olha o que está dito. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Isso aqui era Moisés falando para os hebreus o que Deus iria falar. Por isso que lá na frente Jesus diz, Moisés falava sobre mim. Está aqui, ó, nessa passagem, Deuteronômio. Jesus já estava anunciando, Moisés já estava anunciando o que estava por vir. Por quê? Porque Moisés estava falando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o presente? Então Moisés estava falando naquele momento ali o que Deus estava fazendo. E ele já estava vendo a vinda de Jesus como sendo presente. Da mesma forma, quando Jesus falou, Moisés falou sobre mim, ele estava falando no aqui e agora. E olha só o que ele disse. E lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ou seja, presta atenção na palavra do profeta que está chegando até você. Nós não somos cristãos? Se nós somos cristãos, procuramos ser a imagem de Cristo. Pelo menos um cristãozinho pequenininho, que vai crescer em estatura também, vai ficar um pouquinho melhor. E na hora que Cristo fala através de nós, meus irmãos, a gente consegue liberar palavras que Deus quer que a gente fale. Essa visão profética que Moisés teve de Jesus, e depois, com a vida de Jesus, o véu se rasgando, o Espírito de Deus se libertando, e a presença de Deus está entre nós e não mais dentro de um santuário, é porque Deus quer se multiplicar através de nós. Deus quer multiplicar a palavra dele através de nós. Deus quer multiplicar a misericórdia dele através de nós. Deus quer multiplicar o amor dele através de nós. Deus quer multiplicar a esperança dele através de nós. É isso que Deus está nos chamando aqui, para sermos cada um de nós pequenos Jesus, pequenos Cristos, a cada dia. Mas aqui adiante eu acho interessante essa palavra, né? Que já é uma palavra que ele fala, né? Exatamente a questão do profeta, né? Se o profeta falar e não cumprir, aquilo não é profeta. Essa palavra diz isso, olha só. Quando o profeta falar em nome do Senhor, eu vou ler tudo aqui para vocês, olha só. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Aí, olha o eis que te digo aí. Eis que te digo, Deus manda te dizer. Será que mandou mesmo? Tem muito profeta bom. Mas tem muito aí que eu vou te falar. Olha só o que Moisés estava falando. O que Moisés estava falando? Isso aqui não é tão real no dia de hoje? Olha só, continuando. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele que profeta. Não tenhas temor dele.
Está cheio de profeta paraguaio aí, meus irmãos. Está cheio de profeta xing-ling aí. Olha que palavra liberada por Moisés. É tão atual nos dias de hoje. Quer saber se é profeta? Vê se a palavra se cumpre. Ah, não, Deus tem o tempo dele. Eu estou falando agora, mas pode levar anos. Ué, mas peraí, o nosso Deus não é o Deus de agora? Não é o Deus de hoje? Que história é essa que vai levar anos para se cumprir essa palavra? Ah, mas na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que levaram anos para cumprir a palavra que Deus tinha liberado sobre ele. Moisés, por exemplo. Moisés, com 40 anos, saiu do Egito, depois, com 80 anos, voltou lá para resolver o assunto de tirar os hebreus lá do Egito. 80 anos. Paulo de Tarso, depois da conversão dele, levou 14 anos. 14 anos, sabia disso? Depois que Paulo viu Jesus lá no caminho de Damasco, que se converteu, levou 14 anos para ele parar na frente de uma igreja para pregar. 14 anos. Que tempo era esse, meus amigos? Era o tempo do Paulo se arrumar, meus irmãos. Era o tempo de Moisés se resolver. Você acha que Deus já não quer liberar as coisas no dia de hoje para a humanidade? Óbvio. Quem que não está preparado? Nós é que não estamos preparados. Nós é que ainda precisamos botar a cabeça no lugar. Nós é que precisamos entender a palavra de Deus frutificar dentro de nós. O tempo de Deus é o tempo do hoje. Quando essa palavra cai dentro de você, ela muda o seu olhar, ela muda a sua visão. Quando Deus quis transformar a vida de Paulo, deu para ele uma visão, tirou aqueles grilhões dos olhos dele e ele começou a ver as coisas diferentes. Deus faz assim, ó. Pá. Quando Deus quer abrir o mar, ele faz assim, ó. Pá. Abre o mar. Abriu o mar. Aí os hebreus passaram, levaram 40 anos no deserto para tirar o Egito de dentro deles. Teve que trocar a geração para chegar os novos judeus, né? Naquele momento, para poder colonizar a Terra Prometida. Porque aqueles que estavam lá estavam com a cabeça ainda no passado. Estavam com a cabeça nos hábitos passados. Deus quer restaurar a nossa vida, mas o tempo é de nós nos desintoxicarmos. É o tempo que a gente leva para tirar aquelas coisas que estão pesando na nossa cabeça do passado e nos colocar prontos para receber o que Ele tem para nos dar. Percebe essa lógica? O tempo é nosso, não é de Deus. O tempo é nosso. Porque Deus está ali, ó. Deus é. Sede santo porque eu sou santo. O que a palavra santo quer dizer? Fiel, bondoso, piedoso. Deus não muda o caráter dele. Deus é, foi e sempre será. Nós é que oscilamos. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora acordamos bem, ora acordamos mal, ora falamos errado, ora falamos certo. É a gente que fica nessa oscilação. Na medida que a gente vai amadurecendo, Deus vai trazendo para nós as promessas que Ele tem na nossa vida. Aí, vou falar para vocês de um homem chamado Elias. Elias, um grande profeta. Elias parece um super-homem, assim, nunca vi. Se você ler a Primeira Reis, você vai lendo Primeira Reis e Segunda Reis, você vai vendo a história de Elias. Meus irmãos, esse homem aqui é sobrenatural. Só que esse homem passou por uma grande depressão. Sabia disso? Olha só. Nem preparava essa palavra, né? Olha como é que Deus arruma as coisas. Elias, um grande profeta, teve uma grande depressão e chegou a pedir a Deus, está lá em 1 Reis 19:4. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele já tinha passado por uma peia aqui, enfrentando os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Elias, um grande profeta, caiu em depressão e pediu a Deus para tirar a vida dele. E ele
morreu? Não, muito pelo contrário. Vocês vão ver o que aconteceu com Elias. Olha só, e foi embora. Olha a história de Elias. Vou falar apenas algumas coisas aqui. Elias, tem uma passagem, né, lá em 1 Reis 17, ele visita uma viúva. Essa viúva não tinha o que comer, aparece pão lá, aparece azeite. Ele ressuscita o filho dessa mulher, dessa viúva. Está lá, ó, 1 Reis 17, depois vocês leem, vocês vão ficar impressionados. O que esse homem, com a presença de Deus, fez naquela época. Vamos continuar? Ele enfrentou os profetas do Baal, mais de 400 profetas estavam lá. Matou aquela turma toda, pediu a Deus, Deus mandou um raio lá, matou todo mundo. E antes ele tinha proferido uma palavra de vir uma seca. E logo na sequência, depois disso, ele pede para chover. E chove. Ele olha para o céu, vê uma nuvem do tamanho de uma mão. Olha o tamanhozinho da nuvem. Ó. Tamanho de uma mão, fechado. Vamos ver se é aberto? Olha o tamanho da nuvem. Na hora que ele viu aquela nuvem, ele falou, vai lá avisar que a chuva está chegando. Olha a fé desse homem, meus irmãos. De olhar, aqui em Brasília agora, né, na época da seca, né, não tem nem nuvem no céu. Imagina se olhar assim e ver uma nuvenzinha desse tamanho assim e falar, ih, vai chover. E a chuva chegou. E olha que não era na força dele, não era na vontade dele, mas era na presença de Deus nele. Olha o que esse homem continua falando. Foi lá para o Monte Horebe. O Monte Horebe é onde é que Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Lá, Deus falou para ele, você vai a Damasco, que é uma distância considerável, e você vai ungir lá o próximo rei da Síria. Saiu daqui, caminhou, chegou lá, ungiu o próximo rei da Síria, que não era rei ainda. Elias foi lá, ungiu ele a pedido de Deus, e ele virou o rei da Síria, que era um poderoso país naquela época. Ele, olha só, além disso, né, para ungir Hazael, né, aliás, foi a Damasco para ungir Hazael como rei da Síria. Jeú como rei de Israel. Olha só o que ele fez. Foi lá Jeú e ungiu ele, virou o rei de Israel. E Eliseu, que era o seu substituto. Eu vou falar de Eliseu daqui a pouco, ele vai ensinar muito para nós isso do deixar o passado para trás. Além disso, olha o que Elias fez. Ele pegou o manto dele, passou na água do Jordão, sabe o que aconteceu? O rio Jordão se abriu. Ele e quem o acompanhava atravessaram a pés secos o rio Jordão. Vai vendo o que esse homem foi fazendo na presença de Deus. Ele anuncia o Messias, está lá em Malaquias, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ele aparece junto com Moisés a Cristo, na transfiguração, que está lá em Mateus 17, 1, 9, depois Marcos 6, 9, 2, 8. Na Bíblia fala o seguinte, Deus manda não falar com o morto. Acorda o que está dormindo aí. É isso aí, é você que eu estou falando. Deus manda não falar com o morto. E aí? Hein? Deus fala não falar com o morto, não falar com o médium, não falar com quiromante, quiroprata. Falar quiroprata é outra coisa, né? Quiromante, necromante. Deus manda não falar com o morto. Não falar com quem prevê futuro. E aí? Mas peraí, Jesus vai lá, se transfigura, fala com Elias e fala com Moisés. Os dois não estavam mortos? Elias tinha sido arrebatado no Rio Jordão. Está lá, depois vocês leem, tá bom? 2 Reis 2. 2 Reis vai falando sobre todo o processo. Aparece uma carruagem de fogo, cavalos, Elias sobe aos céus e é arrebatado aos céus. Ele não morreu. Jesus, então, falou com Elias que não tinha morrido. Está lá no Monte da Transfiguração. Mas e Moisés? A palavra diz que Moisés morreu.
Sabia que quando Moisés morreu, Satanás foi pedir o corpo dele? Lê na Bíblia lá, depois que você vai encontrar essa passagem. Para que Satanás queria o corpo de Moisés? Será que Deus tinha algum projeto com Moisés que a gente não sabe, nem na palavra ainda foi revelado? Deus diz que ele sepultou Moisés. Deus sepultou Moisés. E Moisés depois aparece no Monte da Transfiguração, junto com Cristo e Elias, batendo um papo ali no monte. Eu vou estudar sobre isso, meus irmãos. Mas eu até digo a vocês, eu suspeito que Deus ressuscitou Moisés. Suspeito. E vou estudar a palavra para saber sobre isso. Porque se Deus em Levítico, em Deuteronômio, fala para nós, para não consultar morto, porque morto não tem o que dizer, depois ele repete isso em Eclesiastes também, morto não tem o que falar. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou. Nosso Deus chama Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Ele ressuscitou, por isso que a gente pode pedir a Cristo, por isso que a gente pode orar a Deus através de Cristo. Porque ele ressuscitou, ele está vivo, Elias está aqui, Elias não morreu, foi arrebatado. Moisés, vamos estudar para entender por que Moisés estava ali? Meus irmãos, não olhem para trás. Eu já fui espírita, eu já fui líder de macumba, terreiro de Umbanda. Eu já tive terreiro de Umbanda. Isso não vale de nada. É um bando de enganação. É um bando de demônio que fica ali se fazendo de alguma coisa porque não chegou na luz e não foi arrebatado, não está na presença de Cristo. Convertam-se. Convertam-se. Convertam-se ao Deus vivo, aquele Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus não é um Deus de magia. O nosso Deus é um Deus de profecia. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus vivo, que traz vida para a humanidade. Ah, mas quando eu morri, eu fui um grande profeta e eu reencarnei agora nessa pessoa que eu sou para virar pastor agora. Bobagem, meus irmãos. Isso é bobagem. A vida é uma só. A vida é essa que nós estamos vivendo aqui agora. A vida é essa que nós estamos vivendo aqui agora. A palavra que está nos alcançando é essa que está sendo liberada agora. O propósito de Deus tem para a nossa vida é esse que está aqui agora. Não foi o que nós vivemos no passado, seja lá o que for. Não é o que a gente vai viver no futuro, é o que a gente vai viver hoje. Por isso que Deus fala, não perca tempo atrás de morto, porque morto não tem valia para nada. Seguindo, vou finalizar 47 minutos já aqui. Olha a vocação de Eliseu, né, que estava ali acompanhando Elias, né? Eu vou falar de Eliseu rapidamente aqui por uma razão. Quando Elias, a pedido de Deus, foi atrás de Eliseu e o convocou, Eliseu era um agricultor. Criava boi. Era um homem do campo. Deus não falou que levanta aqueles que não são nada? Deus não falou que levanta aqueles que são desprezados, que são fracos? Quem era Eliseu na fila do pão, meus irmãos? E quando ele foi convocado, sabe o que ele fez? Olha o que diz aqui. Partiu, pois, Elias dali e foi atrás lá. Então, olha o que Eliseu fez. Já vou para o segundo parágrafo para andar rápido. Então, deixou os bois, Eliseu, após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe. Ele vai se despedir porque vai seguir com Elias. Então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois que tinha e os imolou. Fez um churrasco ali, na mesma hora. E com os aparelhos dos bois, que era
né, o carro de boi, cozeu as carnes, tocou fogo naquilo e fez um churrascão mesmo. E deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Meus irmãos, queimem as pontes por onde vocês atravessaram. Queima. Para o seguinte, eu não tenho nada do passado que me interessa. Nós somos nova criatura, nós somos nova pessoa. Deus está fazendo novo as coisas na nossa vida. Não olha nem para trás. Faz que nem Eliseu. Queima lá o carro de boi, faz churrasco com os boi que tinha, que devia valer uma nota naquela época, até. E fala, não tenho nem para onde voltar, eu vou olhar para frente. E as promessas que Deus tem para mim, elas vão se realizar hoje e no meu futuro. Queimem as pontes da onde vocês vieram. Aí, olha só, eu vou ler para vocês rapidamente, depois vocês leem Malaquias 4, que antecede Mateus, que antecede o início do Novo Testamento. Malaquias 4, ele anuncia a vinda de Cristo. E ele fala, e eu vou rapidamente ler sobre isso, lá no final, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, olha Deus falando, através de Malaquias, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia do juízo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e tire a terra com maldições. E fira a terra com maldições. Deus não quer ferir a terra com maldição, meu irmão. Deus quer que nós nos convertamos, que nós tragamos a nossa família, os nossos filhos, que nós tragamos todos aqueles que estão próximos de nós para a sua presença. Porque Deus quer salvar toda a humanidade a partir do que Deus tem feito na nossa vida. Para encerrar, uma oração aqui, eu quero fazer junto com vocês. Olha o que diz essa oração. Senhor, obrigado por entregar a mim dons e talentos únicos, pois sei que conta comigo para realizar a tua obra. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero ser frutífero e abençoar pessoas com o que tu podes fazer através de mim. Eu creio que o Senhor já me capacitou com a ousadia, a intrepidez e a coragem necessárias para que eu cumpra as tuas boas obras e o propósito que foi determinado para mim. Em nome de Jesus. Amém. Encerramos, meus irmãos.